Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando continuidade a uma série de entrevistas com os ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E nesta data nós temos a honra de receber aqui a nossa primeira mulher senadora do estado de Pernambuco, a nossa companheira Tereza Leitão, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no período entre 2014 e 2015. Gostaria, Tereza, de cumprimentá-la e fazer uma breve leitura um pouco da sua história, que é bastante grande, né? Professora, foi fundadora do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação, SINTEP, onde foi a primeira mulher a presidir. Foi dirigente nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, CNTE. Atuou como deputada estadual por 5 mandatos. É a primeira mulher senadora da República pelo estado de Pernambuco e atualmente é vice-líder do PT no Senado. Uma honra receber aqui, senadora. Obrigada, Sérgio. Quero cumprimentar a todos e a todas que nos assistem nesse YouTube. Desejar que essas notícias, essas lembranças, né, essa memória que o PT de Pernambuco vem fazendo através dos depoimentos de seus ex-presidentes e presidentas possam reavivar o nosso compromisso, reavivar a nossa esperança de ser filiado e filiada do maior partido de esquerda da América Latina. Para nós é um prazer grande estar conversando com vocês. Então, considerando, senadora, que nós estamos aqui nessa construção desse memorial, queremos conhecer um pouco como é que foi aquela realidade da sua gestão, naquele período de 2014 e 2015, que sempre é um período de dificuldade nessa reconstrução que nós estamos fazendo no Brasil. Então, quais foram os principais desafios enfrentados durante a sua gestão? Eu me elegi após um período muito tumultuado, de muita divisão interna do PT, que inclusive nos levou a perder a eleição da Prefeitura do Recife em 2012. Não houve consenso em relação à sucessão, houve prévias, as prévias foram anuladas. Depois das prévias anuladas, houve uma intervenção da direção nacional que indicou um Técios, e o processo deixou ranhuras muito profundas no PT. A discussão interna do PT, Sérgio, naquele período, ganhou as páginas dos jornais. Sim. O que era interno se tornou público. Então, isso repercutiu, evidentemente, no PED de 2013, que foi a primeira vez que eu concorri a um PED estadual. Eu já havia sido presidenta do PT de Olinda, em um processo de PED também, porém sem maiores problemas. E fomos à disputa com 3 chapas. E, ao final, eu ganhei, com uma diferença muito pequena para Bruno Ribeiro, o que nos levaria a ter um 3º turno por conta da votação de Edmilson Menezes. E aí, diante de todo o processo de ranhura mesmo, de enfrentamento, de muita disputa, houve, na condução de Pedro Eugênio, o ex-deputado, à época deputado, que era o presidente do PT, na condução de Pedro, com apoio de todas as lideranças, né, todo o grupo do PT, de deputados, de dirigentes, a possibilidade de se fazer um acordo para evitar o 2º turno, que a tendência era que a gente tivesse também um 2º turno bastante acirrado, o que não era nada interessante para a conjuntura que nós estávamos vivendo, que já era uma conjuntura de pré-golpe sobre a presidenta Dilma, né? Então, nos sentamos e conseguimos construir esse acordo e evitar o 2º turno. Então, os desafios enfrentados foram justamente nesse sentido, como fazer uma gestão de unidade interna depois de tanto acirramento. Eu iniciei o mandato, porque eu fui vitoriosa,
mas foi um mandato absolutamente compartilhado. A princípio, a ideia era dividir a gestão, e nós dividimos. 2 anos eu seria a presidente e Bruno Ribeiro o vice. Em seguida, Bruno seria o presidente e eu a vice, mantendo-se o restante da composição do diretório e da executiva, que se faz mediante a proporcionalidade dos votos das chapas. E isso transcorreu com muita naturalidade. O maior desafio foi justamente esse, manter essa unidade para não ser uma coisa de fachada, para não ser simplesmente uma divisão de presidência e vice, ser de fato uma unidade interna que nós conseguimos enfrentar uma eleição, que foi a eleição de Dilma, conseguimos, dentro do próprio PT, quebrar um pouco, não é? Aquela disputa de que é chapa tal, porque o desafio de reconstrução era muito grande. Eu agradeço muito a Bruno Ribeiro, a convivência fraterna, respeitosa que nós tivemos durante essa gestão. Tanto é que Bruno nos sucedeu, né, a mim e a ele próprio, e indicado por mim, inclusive, numa reunião interna da executiva, porque não foi fácil e foi bom, né? Não foi fácil, foi realmente um desafio, mas eu acho que a gente comunicou muito. Eu me lembro que o presidente nacional do PT era Rui Falcão, ele torceu muito para que esse acordo existisse. Ele não pôde vir para a minha posse, para a nossa posse, né? E mandou um comunicado que dizia assim: neste PED que me reelegeu, esta foi a maior vitória do PT. Foi Pernambuco ter conseguido fazer uma chapa e uma composição nas suas instâncias de unidade, e desejando que essa unidade permanecesse durante os 4 anos. Fazer o rodízio, que algumas pessoas até desconfiavam. Você vai mesmo entregar a Bruno? É evidente. Aí, isso vai ser o mais fácil. E foi o mais fácil, porque nós tivemos uma relação, Bruno e eu também, muito fraterna. O mais difícil foi a gente construir essa unidade e conseguimos. E o resultado foi que a próxima direção, depois dessa, não foi eleita por PED, foi eleita em Congresso, e a própria chapa foi de unidade. Não houve disputa, né, entre as chapas. Nós compusemos uma chapa, reeditando a correlação de forças, e Bruno assumiu, agora sim, por 4 anos, a presidência do PT. Ou seja, Teresa, quando a gente faz um esforço, o entendimento chega e a gente consegue avançar, né? E em condições absolutamente adversas, né? Sim, sim, porque sim. perder uma prefeitura para nós próprios, sim, que eu acho que foi isso. Sim. Claro que teve um fator externo ali, outro acolá, não é? Mas se a gente tivesse se unido ali, a gente não tinha perdido aquela prefeitura. Sim, com a certeza. do Recife, a da capital. Da capital, né? Que até hoje é um preço caro. Exatamente. Exatamente. Veja só, Teresa, para você, quais foram as principais conquistas realizadas pelo PT em prol do Estado de Pernambuco naquele período? Era um período que, de fato, o Estado estava sempre Pernambuco teve um olhar diferente quando o PT governou, né? E Dilma não foi diferente, né? Desde que Lula assumiu, em 2002, mesmo com Jarbas, governador, que nos fazia oposição, Pernambuco foi muito bem tratado. Humberto era ministro da Saúde e as políticas do PT chegaram aqui, inclusive lançadas aqui, todas as da saúde, como o Brasil Sorridente. Me lembro demais, foi lançado em Caruaru. O próprio SAMU, que foi idealizado na gestão de Humberto, no Ministério da Saúde, e todas as políticas voltadas à educação, que houve, de fato, no primeiro governo Lula, já um tratamento diferenciado para a educação. Depois, Jarbas perde a eleição. Jarbas não, que o candidato deles foi Mendonça, que era o vice de Jarbas, para Eduardo, com nosso apoio. Nós também concorremos em 26 com Humberto. No segundo turno, que ficou bem embaraçado, foi uma eleição de diferenças percentuais mínimas entre o primeiro, o segundo e o terceiro, né?
Nós não conseguimos ir ao segundo turno por uma fatalidade, era a nossa eleição aquela, com toda certeza, né? Eduardo foi ao segundo turno e, evidentemente, recebeu o nosso apoio e se elegeu pela primeira vez governador no segundo governo Lula. E aí foi uma bênção total, foi um alinhamento total. Humberto foi secretário das cidades, uma secretaria que seguia a linha de organização administrativa do governo federal, que havia criado o Ministério das Cidades, e, portanto, as políticas fluíam com muita facilidade. Foi quando se começou a questão do Minha Casa Minha Vida, se começou a discutir urbanização das periferias, se começou a discutir políticas de saneamento. No primeiro governo Lula, ainda na gestão do prefeito João Paulo, houve a urbanização de Brasília Teimosa. Lula trouxe os seus ministros todos na primeira visita que fez a Pernambuco para mostrar as palafitas de Brasília Teimosa e se comprometer com aquela urbanização, tanto que Brasília Teimosa passou a se chamar Brasília Formosa. Formosa, né? Depois dessa urbanização. Então, foram realmente muitas políticas que mudaram a face de Pernambuco. A refinaria que vinha do governo do primeiro Lula para o segundo Lula. Então, Pernambuco, Sérgio, foi muito beneficiado pelas políticas do PT. Foram políticas que haviam sido experimentadas já na gestão municipal, inéditas, como o orçamento participativo, e que trouxeram, sem sombra de dúvida, um olhar diferenciado do modo de fazer gestão, das prioridades, das políticas sociais. O Bolsa Família teve um incremento imenso aqui no estado de Pernambuco, e eu acho que o povo de Pernambuco ele tem uma lembrança muito boa disso. Nós nunca perdemos uma eleição nacional aqui. Lula nunca perdeu as 3 que disputou, Haddad não perdeu. Sim. E Dilma não perdeu as 2 que disputou. Sim. Mesmo na segunda eleição de Dilma, um momento de muita crise, um momento em que nós tivemos que redimensionar a nossa aliança tradicional aqui no estado, mesmo assim, nós sempre ganhamos a eleição, e eu acho que isso se deve muito às mudanças positivas que foram feitas na vida do povo. E isso é reconhecido, né, Tereza? Isso é reconhecido. A gente vê quando Lula vem aqui, as pessoas têm histórias para contar da sua vida. A primeira pessoa da família que conseguiu entrar numa universidade, a primeira pessoa da família que foi para o Instituto Federal. Agora, nessa nova versão dos IEFs, são mais 6 campos aqui no estado. Então, isso traz mudança na vida do povo. Para mim, a principal questão do que a gente realiza em prol do povo é não só você desenvolver o Estado, como nós desenvolvemos. Como o Estado se desenvolveu, considerando também o apoio das políticas do PT. Mas é também as mudanças na vida das pessoas. Desenvolver economicamente um Estado é importante. Isso gera emprego, Sim. Isso gera renda, o Estado passa a ser mais competitivo, se moderniza. Isso é muito importante. A questão social pesa também, né? Mas aí o PT consegue fazer isso conjugado com a questão social, conjugado com as políticas de inclusão social. Acho que esse é o nosso grande diferencial de gestão. Você pensa nas avenidas, mas pensa nas periferias. Sim. E isso é fundamental. Sim. Ô, senadora, e a relação do partido naquela época com os demais partidos, né? E com os movimentos sociais? Eu me lembro que fizemos aliança com o PTB, Armando foi o nosso candidato a governador, né, na época, João Paulo foi o nosso candidato a senador. Como foi essa construção, esse processo? Que no PT sempre não é fácil, nada é fácil, né? Não é fácil, porque eu acho que a candidatura a presidente de Eduardo Campos estabeleceu uma ruptura com um partido que tradicionalmente, historicamente, sempre foi da nossa base. Lula disputou uma das candidaturas com o PSB de vice, com o PSOL, e hoje o PSB é vice.
Quer dizer, que era um processo histórico. Em 2012, quando houve a primeira ruptura do PT com o PSB era nosso vice. Rompeu e lançou uma candidatura própria, né, em 2012. E isso eu acho que foi o início, e ganhou de nós, né? Eu acho que isso foi o início de um afastamento que culminou com a candidatura de Eduardo Campos contra Dilma. Que houve muito estranhamento nacional, e aí o que nos foi encaminhado, tanto por nós como pela direção nacional, era a necessidade imperiosa de Dilma ter um palanque aqui. Nós não podíamos deixar de apoiar a candidatura do PT, que era a reeleição da presidenta Dilma, em um contexto de muita perseguição, né? Em um contexto de muita efervescência na Câmara Federal, com Eduardo Cunha praticamente promovendo a impossibilidade das relações entre o Executivo e o Legislativo, entre o Legislativo e o Executivo, porque era muito mais dele para nós. Se hoje a gente reclama de Arthur Lira, Eduardo Cunha foi muito prejudicial ao governo. Nós temos que ter cuidado, inclusive, para Arthur Lira não virar um Eduardo Cunha em segunda edição, né? Porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles têm que caminhar com sua autonomia, assim como o Judiciário, com sua independência, mas não dá para haver um prejuízo na gestão, na execução orçamentária, por exemplo, nas políticas que o Executivo implementa e que dependem de aprovação do Legislativo, se não houvesse respeito. Mas eram as chamadas pautas-bomba, né, que Eduardo Cunha colocava. Então, nós tivemos uma recomposição aqui. Já tínhamos experimentado em 2012 uma aliança com o PP, você lembra disso? Sim, né? Foi sim. o único partido que nos apoiou para a prefeitura. E em 2013 começamos esse debate, já sob a minha presidência, já depois do PED, né? A posse foi final do ano. E em 2014 nós implementamos todo um processo de discussão para formar o palanque de Dilma. E esse palanque foi formado com a candidatura de Armando Monteiro. E aí o PDT veio conosco. A chapa era uma chapa muito forte, tanto partidariamente quanto com as representações individuais. Você tinha Armando Monteiro como governador, de uma família que sempre apoiou o presidente Lula. Sim. O seu pai chegou a ser ministro e sempre do nosso campo. Você tinha de vice um ex-petista, um deputado aguerrido, ligado às causas da educação, aos movimentos sociais, um mandato brilhante, que era Paulo Rubens Santiago. Sim, Paulo Rubens. E você tinha para o Senado João Paulo, que à época era deputado federal, ex-prefeito do Recife 2 vezes, com ampla aprovação, e que conseguiu unificar o PT, inclusive na composição da sua suplência, que era a nossa querida Isabel Cristina, a primeira suplente. Então, o debate não foi fácil. O PT passou um tempo até com candidaturas próprias, né? Naquele rame-rame, naquele debate interno, termina sendo importante porque é também um diferencial que o nosso partido tem, que é a consideração a todas as posições, mesmo com divergências. Então, o processo foi fluindo, até a gente fechar, no nosso encontro de tática eleitoral, o apoio a Armando, junto com Paulo, e com João Paulo como senador. Então, as chances de vitória, Sérgio, você sabe que eram bastante reais. Sim. Bastante reais. E houve algum prejuízo em relação aos movimentos sociais? Muito poucos. Porque o fato de Armando ser usineiro, como alguns diziam, era quebrado pelas suas posições no Congresso Nacional, que sempre foram posições de apoio à presidenta Dilma. Armando, inclusive como ministro, foi muito fiel e muito próximo da presidenta Dilma. Então, se levou a campanha até a fatalidade da morte de Eduardo Campos,
sem sombra de dúvida, uma perda inestimável para a política de Pernambuco, mas também, sem sombra de dúvidas, um fator influenciador da vitória de Paulo Câmara. Paulo Câmara foi quem nós, não é, enfrentamos, e isso nos trouxe, eu acho, muitas lições, né? Porque mesmo nessa adversidade, nós conseguimos fazer para Dilma a maior carreata que eu já vi aqui na história do Estado, que terminou sem ser carreata, porque os carros não podiam andar. O Recife parou quando ela veio, não é? Já no segundo turno, nós já estávamos derrotados para o Estado, Paulo já tinha ganhado a eleição, e Dilma ia enfrentar, com o apoio do PSB, a candidatura de Aécio, não, ou era de Marina? De Aécio. De Aécio, que foi o escolhido, né, contraditoriamente, sim, mas foi o escolhido, sim, pelo PSB, ficando Marina Silva de vice. Sim. Então, aquela carreata ficou na história, porque a base do PT foi toda para aquela carreata, né? Toda. João Paulo também tinha perdido a eleição, Armando tinha perdido a eleição, mas nenhum deles arredou pé do segundo turno. Foi muito bonito aquele momento. E aí todos viemos para o segundo turno de Dilma. Eu era presidente do PT naquela época. Quando a gente chegou de Goiânia, que a gente tinha ido fazer uma visita à Fiat, não tinha lugar para você botar um pé. Eu fui a pé da praça do Parque 13 de Maio até a pracinha do Diário, onde a gente caminhava, era procurando espaço. Então, acho que houve, de fato, Sérgio, uma recuperação da base do PT, nesse momento, unificada pelo fator e pela urgência de elegermos a presidenta Dilma mais uma vez. Então, foi um momento muito emocionante do meu mandato. Muito emocionante foi ter me dedicado e coordenado esse processo aqui no Estado. Perdemos no primeiro turno, apesar de termos feito uma campanha muito boa, muito vinculada, né, à campanha nacional. Também houve uma carreata maravilhosa em Caruaru, né? Mas a fatalidade, que eu acho que ela influenciou bastante, ajudou a que a gente perdesse essa eleição, mas chegamos no segundo turno de cabeça erguida, com a responsabilidade de saber que teríamos que reeleger a presidenta Dilma. E aí eu tive essa satisfação de presidir o PT nesse momento. Se você me perguntar qual foi o momento mais importante da sua presidência, eu diria isso. Estar presidindo o PT no momento difícil da reeleição da presidenta Dilma. E seguir, inclusive, a próxima pergunta do principal legado da sua gestão, e você já responde de uma forma muito firme, e concordo, porque, de fato, foi um momento crítico, né? E que a gente teve que se juntar, porque você perder sempre é muito ruim para você resgatar os cacos, né, Tereza? E você conduziu muito bem esse processo que levou ao partido a essa condição, né, de vitória numa diversidade muito forte. E você queria acrescentar mais algum outro legado que você considera? Eu acho que tem um legado, Sérgio, que o PT está precisando, inclusive, revisitar. Certo. Estava conversando com o Humberto agora, no voo, quando a gente veio de Brasília para Petrolina, no voo com o ministro Valdez, e o Humberto dizia, olha, as tendências do PT, elas precisam se rever na sua forma de atuação interna. E eu acho que um legado da nossa gestão, que, eu repito, não é um crédito apenas meu, eu coloco muito Bruno, e a gestão como um todo, naquele momento, porque a gestão anterior tinha sido muito beligerante, é o legado da possibilidade de construção e de implementação da unidade interna do partido. Se a gente não tivesse essa unidade, não foi fácil para alguns setores do PT apoiar Armando. A gente construiu isso muito lentamente, né, enfrentando muitos desafios, mas na hora que a gente apoiou, e apoiou mesmo,
para valer. E quando no segundo turno, Armando, Paulo Rubem vieram conosco para a eleição de Dilma, a gente mostrou isso. Então, esse legado que fez com que Bruno fosse escolhido por todas as forças para dar continuidade a esse processo, com toda a aceitação da minha parte, inclusive com uma própria indicação interna, mostra que é possível, sim. Então, acho que esses 2 pontos são os legados principais da nossa gestão. Primeiro, levantar a cabeça depois de uma derrota. Sim, sim. Né? Nós fomos derrotados aqui, mas Dilma não foi. E no segundo turno nós fomos indispensáveis para a vitória de Dilma. Você sabe que a gente ficou ali no nosso comitê, contando voto. E segundo, essa possibilidade de experimentarmos, mesmo com as divergências, a unidade interna quando as questões para o partido são maiores do que as questões das nossas próprias tendências. Uhum. E você considera, Tereza, que os principais investimentos do Estado de Pernambuco, eles foram oriundos desse período, né, aqui do primeiro e segundo governo Lula e com a Dilma também, que isso, o retrato de Pernambuco hoje, ele tem muito a ver com esse momento que nós vivenciamos, né? Porque aí isso foi 2014, não é? 2014 nós ficamos na oposição, não é? Em 2018 houve uma repactuação nacional, né? Com a candidatura de Paulo Câmara, para a reeleição, na verdade, de Paulo Câmara, e com Humberto como senador. Né? Então, houve uma repactuação importante, a meu ver, para que o cenário nacional sem Lula, né, foi a eleição de Haddad, com Lula preso. Quem vai falar mais disso é a próxima presidência, sim, que aí já foi Bruno. Uhum. E com a necessidade também da gente manter os nossos espaços, porque João Paulo tinha um mandato de reeleição assegurado. Né? Sim. Nós mantivemos a nossa bancada, aliás, ampliamos a nossa bancada estadual, mas havia a necessidade também da gente ter restaurada a nossa bancada federal, que o fizemos, né? Aliás, com 2 deputados, já havíamos tido lá atrás 3 deputados, e esse período em que eu estive na presidência foi um período muito pródigo também das políticas do PT aqui no Estado. Então, acho que nesse momento atual que você me pergunta, eu acho que a relação com as outras forças aqui de Pernambuco continua mostrando o PT firme e forte. Tome como exemplo a Prefeitura do Recife, que é o próximo pleito, é o pleito municipal, onde eu acho que um desafio do PT é ampliar a sua presença nos municípios com prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os 2 primeiros anos do mandato de João Campos, do atual prefeito, o investimento do governo federal foi muito pequeno. Bolsonaro deu as costas. Sim. Né? E depois que Lula se elegeu, a gente vê os investimentos crescerem. Não quero tirar o mérito da gestão do prefeito de forma nenhuma, mas, sem dúvida, a presença do PT, a presença do governo federal no Recife é inegavelmente fator de ajuda, fator que dá um upgrade, vamos dizer assim, né, na gestão municipal. Então, eu acho que, do ponto de vista interno, a gente deve procurar perseguindo essa unidade, deve colocar o partido acima das tendências, respeitar as tendências minoritárias. A gente tem um campo amplo, majoritário, eu diria que até hegemônico, mas é muito ruim, e isso a gente fez muito esse exercício na minha gestão e na de Bruno, quando a hegemonia suplanta o debate político, quando a força do voto quer ser maior do que a construção de consensos. Então, acho que isso é, de fato, um desafio que o PT de Pernambuco tem maturidade suficiente para exercitar e para conquistar. Eu nunca fui de outro partido, Sérgio. Uhum. Sempre
desde que me resolvi me filiar ao partido político, foi o PT. Mas a minha escola, assim como a sua, Sim. a nossa escola sindical nos desafia muito a isso. Até porque nós temos um inimigo, que é o patrão, não é? Que são os governos, no caso dos servidores públicos, muitas vezes governos realmente antagônicos, não simplesmente governos, mas governos antagônicos, perseguidores, adversários de trabalhadores. E no PT, como o PT, a gente não tem necessidade disso. A gente tem as divergências de encaminhamento, as divergências de tática, mas o que deve presidir é a estratégia do partido, que é apoiar o presidente Lula, apoiar as políticas que estão sendo implementadas e mudando a vida do povo, defender a democracia, enraizar o partido em todos os municípios, fazer um processo de renovação consistente, não apenas a renovação etária, que é fundamental. Trazer a juventude para o PT é fundamental, dar espaço, né? Inclusive de gestão, de candidaturas para a juventude, é fundamental, mas renovar também teses, nós próprios, jovens há mais tempo, renovar posturas, renovar modos de funcionamento, porque o PT é um partido jovem, é um partido que não tem nem 50 anos, é um partido jovem, é o partido que com menos idade disputou a presidência da República em 89 com chances de ganhar. Sim. E desde então está na disputa, governando o Brasil com todo esse compromisso, e é indispensável que o PT faça jus ao que construiu, tanto nos seus governos quanto na representação social. Vida longa para o PT e para todos os próximos presidentes que virão. Obrigado, senadora Tereza. É uma satisfação ter aqui você, conhecer um pouco mais dessa história, porque é importante a gente conhecer a história com quem viveu a história, né? E fico feliz nesse momento de ter, não só eu, né? Mas quando todos tiverem acesso a essas informações, a gente vai saber que vai valorizar muito mais ainda esse momento que nós vivemos no passado, que estamos vivendo no presente e queremos um futuro, como você falou, vida longa para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Queremos também trazer aqui a nossa satisfação de ter aqui. Sei que a sua agenda é uma agenda difícil, a agenda de senadora não é fácil, né? Mas você se dispôs... É laicar. E com esse momento que nós estamos vivenciando, né? Mas essa sua presença aqui vai enriquecer muito mais o debate que nós vamos ter na construção dessa história. Então, queremos agora saber se tem mais algo a acrescentar para que a gente possa estar concluindo mais essa etapa, que é a história do PT. Não, só agradecer, Sérgio, só agradecer e dar os parabéns ao PT e dar um recadinho para as mulheres, né? Eu fui, como você leu aí, a primeira mulher presidente do Sintep. Hoje o Sintep é presidido por outra mulher, a primeira mulher senadora, mas eu fui também, junto com Cessa Ribeiro, a primeira mulher deputada estadual. O PT tinha já mandatos antes de nós, mas mandatos de homens. Nós duas fomos as primeiras mulheres. Depois Cessa saiu do PT, eu continuei. Fui a primeira mulher que obteve 5 mandatos consecutivos. E desde então o PT nunca deixou de ter mulher. Esse é um dado importante, eu acho, para o nosso partido. A política do PT para emancipação, valorização, efetiva participação das mulheres na política é fundamental. Eu não podia terminar sem fazer esse destaque, porque se hoje eu sou a primeira mulher senadora do PT em Pernambuco, eu devo muito a essa política de valorização das mulheres, às secretarias, né, estaduais de mulheres, que sempre estão fazendo esse debate, nos valorizando e nos propiciando estar na política. Obrigada. Obrigado, e vamos dar continuidade a essa história.